Olá pessoal, eu quero fazer uma revisão dessa caneta, é uma Jinhao X450. Comprei ela no site da Goulet Pens, ela custou na época $9, uma caneta relativamente barata, apesar do preço do dólar ter subido muito aí nos últimos meses. E foi uma caneta que me agradou bastante, apesar de haver muitos críticos em relação a ela. É uma caneta bem encorpada, ela tem esse formato de charuto. Eu gostei muito desse acabamento dela azulado. Tem umas estrias aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, talvez com a câmera, com a lupa. Vocês veem que tem umas estrias aqui, alternando baixo e alto relevo. Ela tem no topo da tampa esse anel dourado, o clipe. É o clipe mais rígido que eu tenho entre as minhas canetas. O clipe da Jinhao, ele é um material bem rígido, complicado de você conseguir colocar no bolso da camisa. Numa calça jeans, por exemplo, fica bem mais fácil. A tampa ainda tem esse anel aqui dourado também, mais espesso que o de cima e que o de baixo. Aqui na frente está escrito Jinhao, não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo. E aqui atrás o modelo da caneta, que é a X450. No final aqui parece uma blind cap, mas a caneta não é de pistão. E aqui também tem um outro anel. Abrindo ela, deixar a caneta um pouquinho separada aqui. Dentro da capa, dentro da tampa da caneta, da capa não, da tampa da caneta, tem uma outra estrutura plástica branca, dá para vocês verem aí. E é essa estrutura que acaba fazendo o clique para prender a tampa no corpo da caneta. A seção dela é uma seção bem confortável. Esse material parece um material plástico, mas bem rígido. E ele é trifacetado. Ele tem 1, 2, 3 facetas, basicamente para acomodar os dedos aqui, o que torna a caneta, apesar de ela ser uma caneta pesada, uma caneta bem confortável de se usar, mesmo quando você vai escrever durante muito tempo, tá? Esse anel dourado, ele fica encoberto pela tampa. Se eu tampar de novo, ele vai ficar completamente encoberto aqui por esse anel da tampa. E tem um outro anel aqui dourado também nessa ponta. A pena dela é uma pena, se eu não estou enganado, número 6. Eu comprei essa pena, é uma pena média. E aqui na pena tem o símbolo da Jinhao. São duas pessoas numa charrete, o nome Jinhao embaixo. E ela tem escrito aqui 18KGP. Eu não sei o que isso significa, ninguém ainda conseguiu me explicar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a posição aqui da pena na câmera para vocês darem uma olhada nela. O alimentador não tem nada de especial, um alimentador simples, comum, com aquelas ranhuras, mas que permite um bom fluxo de tinta. O sistema de abastecimento é através de um conversor padrão internacional, um conversor bem simples da Jinhao. Apesar de muitas pessoas relatarem, eu ainda não tive problema com esse conversor. E aqui dentro dele vocês veem a tinta. Eu achei o conversor relativamente pequeno para o tamanho, para o porte da caneta. Imagino que se houver um conversor um pouco maior do que esse, com um pouco mais de capacidade, ele fique melhor, já que é um sistema de conjunto alimentador e pena que joga muita tinta no papel. Então, se você tem
um conversor que tem uma capacidade maior para tinta, você aumenta a autonomia da tua caneta. Escrever um pouco com ela para vocês verem. Então vamos lá, essa é a Jinhao X450. Eu estou usando com ela uma tinta que é a Noodles Liberties Elysium. A pena dela é uma pena de aço número 6, tamanho M. A caneta mantém um bom fluxo de tinta. Como eu disse no outro vídeo recente, essa tinta da Noodles, ela tem um problema de deixar algumas incrustações, como uma tinta permanente. Ela deixa algumas incrustações no conjunto alimentador pena. Então, se você deixa a caneta muito tempo sem uso, ou alguns minutos destampada, você vai ter um problema no início da escrita, vai falhar um pouquinho, como vocês podem observar aqui, né, no J do Jinhao, que ela falhou um pouquinho quando eu comecei a escrever. Mas no geral, ela tem um fluxo muito bom, é uma pena bem úmida. Ela faz traços praticamente uniformes. Lógico que essa pena, o forte dela não é a flexibilidade, mas se a gente forçar um pouquinho, ela acaba fazendo uns traços um pouco mais grossos, como vocês podem ver aqui. Uma caneta que me agradou bastante, ela tem um preço bem acessível para quem está querendo iniciar uma coleção ou uso de caneta tinteiro. É uma caneta bem bacana de ser comprada, é uma caneta que é encontrada aqui no Brasil, e, se eu não me engano, o site do Mercado Livre tem a caneta para venda. E logicamente que, por ser uma caneta de baixo custo, a gente não vai exigir muito dela, né? Mas algumas coisas que poderiam ser melhoradas. O clipe, ele é muito rígido, ele poderia ficar um pouquinho mais frouxo. O sistema de encaixe dela também meio duro, né? Você faz uma força um pouquinho maior do que as outras canetas de clique para poder fechar, e o conversor dela poderia ter uma capacidade um pouco maior, mas no geral, levando em consideração o custo-benefício, é uma caneta bem interessante de ter na coleção. Ok? Deixem aí os seus comentários, suas observações, e muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Um abraço.